Gente, boa tarde, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai iniciar aqui mais uma aula e hoje a gente vai trabalhar resolução de questão, né? A gente vai tentar pegar o que a gente aprendeu lá sobre a classificação dos átomos como isótonos, isóbaros, né? E isótopos, e a gente vai aplicar. Antes da nossa avaliação, eu tinha deixado uma atividade para vocês. E essa atividade era justamente para vocês fazerem essa classificação, tá certo? Então, eu vou pegar a segunda atividade que eu deixei lá para vocês, que era para analisar os átomos e fazer a classificação, e depois eu vou falar sobre íons, tá? Como é que a gente vai determinar a quantidade de elétrons, a quantidade de prótons, a quantidade de massas e a quantidade de nêutrons quando a gente trabalhar com compostos chamados compostos iônicos. Tudo bem? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Eu já deixei compartilhado aí com vocês a apresentação. Eu vou pegar essa apresentação aqui, que é a segunda, tá? Que eu tinha deixado lá para vocês, que era justamente para a gente fazer essa identificação dos átomos. Vocês tentaram fazer a questão? Vocês conseguiram fazer essa questão? Deixa eu ver o pessoal. Beleza, então. Então, vai ficar mais fácil a gente fazer aqui a classificação. O que a gente tem que fazer aqui? Eu vou pegar eles separadamente, colocar aqui do lado, que aí eu acho que fica melhor para trabalhar. Vou pegar aqui, ó, o carbono 15 e 45, né? A gente vai pegar aqui, ó, e vai determinar a massa, número atômico, número de nêutrons e número de elétrons, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, para o ferro, aliás, para o Flu, né, que é o F, é o Flu. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para eles. Coloca aqui, ó, a massa, número atômico, número de nêutrons e a quantidade de elétrons. Esse elemento A aí que ele não tem, né, é só simbólico aqui, ó, na tabela periódica. Vou botar 25 e 45 aqui. O mesmo esquema. Massa, número atômico, número de nêutrons e número de elétrons. Botar o G aqui, 55, 17, o mesmo esquema aqui. N, E. Hidrogênio, também está aqui. 12, 42, vou colocar aqui 42. A, Z, N e E. E o boro, né, aqui, ó, 16, 46, mesmo esquema. Coloca aqui a massa, número atômico, número de nêutrons, número de elétrons. E por último, botar esse elemento aqui, o elemento E, tá? Que é 62, 25 e aqui o mesmo esquema. Massa, número atômico, número de nêutrons e número de elétrons. Então, a gente consegue aqui resolver, tá? Me digam aí, galera. O carbono aqui, ó, esse primeiro, qual é a massa dele? Do carbono, galera. Qual é a massa dele aí? De cara. Beleza, né? Que é o maior, né? Tem um 15 e 45, então sempre vai ser um número maior a massa. 45. O número atômico, consequentemente, aqui vai ser quanto? 15, né? Ó, que é o número menor. E o número de nêutrons, galera? Qual é o número de nêutrons aqui dele? Como é que eu faço para descobrir o número de nêutrons? É 45, é um 5, galera. Não é um 6, não. É um 5, tá? Tá aqui, ó. É um 5. Eu só quero que vocês me determinem agora, ó, o número de nêutrons. Como é que eu faço para determinar o número de nêutrons, galera, aqui? Perfeito. Então, o número de nêutrons vai ser a massa menos
o número atômico. Então, 45 menos 15, ele vai ficar igual a 30, beleza? E por último, eu determino aqui o número de elétrons. O número de elétrons vai ser igual a quanto? Que eu falei lá para vocês, né? Que o número de elétrons, quando o átomo ele não tem carga, ele vai ser igual ao número atômico. Então, se o número atômico dele é 15, o número de elétrons também vai ser igual a 15. Ok? Tudo bem? Tranquilo aí? Dúvida em relação a essa questão, galera? Beleza. Então, agora, o F, que é o fluo, a massa, novamente, vai ser o maior, 65. O número atômico dele aqui, ó, 27. Número de nêutrons, eu vou fazer a subtração, né? Ó, aqui. Quando eu faço a subtração aqui, vai dar quanto, galera? 65, ó, é 65 menos 27, não é isso? Então, qual é o valor que vai ser gerado aqui? (38), né? Ó. Beleza. O número de elétrons, novamente, ó, como o átomo é neutro, ele vai ser igual ao número atômico, então vai ser, ó, 27. Beleza? Então eu vou fazer aqui para todos, galera, só para a gente desenrolar aqui rapidinho, ó. 25, né? Aqui vai dar 20, ó. Aqui 25 novamente. Número de massa 55, atômico aqui, ó, 17. Subtraindo, né, vai ficar 15, dá 8 aqui, 4, 38 também, ó. Número de elétrons aqui 17. Esse aqui é um 42, tá? Massa 42, número atômico 12, beleza? Então aqui o número de nêutrons vai ser 30 e o número de elétrons 12. Aqui o mesmo esquema, ó, 46, 16, subtraio aqui, né? Quando eu subtraio aqui dá 30 e o número de elétrons 16. E aqui o último, 62, 25, beleza? Se eu subtrair aqui, ó, vai dar, né, 12 subtraindo por 5, dá 7. Aqui fica 5, então aqui dá 37, o número de elétrons aqui, ó, 25, beleza? Então, a gente fez o cálculo aí para todos. Espero que a galera tenha acompanhado, né, tenha entendido como a gente faz essa análise. Porque essa análise é fundamental para a gente agora responder o que a questão quer. Porque a questão quer o quê? Ó? Os isótopos. Aí eu vou até colocar aqui, ó. Vou abrir aqui parênteses, aqui eu vou abrir, na verdade, um espaçozinho aqui para a gente fazer essa classificação aqui, beleza? Então, deixar aqui de lado. Eu vou pegar somente, ó, os isótopos, né? Quem lembra lá o que são os isótopos? Como é que eu defino os isótopos, galera? Um de cada vez, tá? Os isótopos, eles vão ter números atômicos iguais, tá? O número atômico deles tem que ser iguais. E a massa entre eles é diferente, tá? A classificação dos isótopos seria essa. Então, eu vou buscar entre os elementos químicos aqueles que têm o mesmo número atômico, beleza? Então, eu vou começar aqui pelo C, ó. Eu sei que o número atômico de C é 15. Aí eu vou atrás, ó. O F, o número atômico dele é 27, então não é, né? É diferente. O A é 25, também não dá. O G, ó, é 17, também não. O H é 12, também não. O B, 16, também não é 15, né? E o E, 25. Então, eu concluo já de cara que o C, ele não é isótopo de ninguém, né? Esse átomo C aqui, ó, ele não vai ser isótopo de ninguém. Mas aí eu posso analisar o seguinte, ó. Eu posso analisar o A, tá? Eu vou pegar logo aqui o A. Olha só. Analise aqui o A. O A,
o número atômico dele é 25. E eu vou vir aqui, ó, para o E. O número atômico do E também é 25. Opa, ó, mesmo número atômico. Entende? Então, a massa tem que ser diferente. A massa do A é 45 e a massa do E é 62. Tá bem, ó? Tá ok. Agora eu posso concluir que A e E, eles são isótopos. Tá bom? Se eu for analisar qualquer outro aí, eu não encontro, tá? Então o átomo A e o E, eles são isótopos. Não tenho mais nenhuma configuração aí de outro átomo que seja isótopo. Pelo menos eu não consigo visualizar. Beleza? Aí eu venho aqui, ó, para o outro, que são os isótonos, tá? Isótonos. Beleza? Então eu vou determinar quais são os átomos que são isótonos. Aí para me determinar quem são os isótonos, eu tenho que lembrar que os isótonos estão qual é a definição de isótono, galera? Lembra lá da definição de isótono? Olha aqui, ó, a letra N aqui, ó, a letra N. O N vem de quê? Nêutrons. Perfeito. Então os isótonos, eles vão apresentar número de nêutrons iguais, tá bom? Então o que eu vou analisar entre os átomos vão ser os nêutrons. Então eu vou buscar aqueles elementos químicos que vão apresentar o mesmo número de nêutrons. Então eu já venho aqui, ó. Já vou botar de outra cor. 30. Esse aqui o número de nêutron é 30. Eu não tenho nem... tem aqui, ó. O C, ó. O número de nêutrons dele, ó, é 30. Bem aqui, ó. E eu tenho o H, que o número de nêutrons dele é 30. E tem o B, que o número de nêutrons também, ó, é 30. Então, eu posso dizer aqui que o C, o H, tá? E o B são isótonos entre eles. Isótopos são os que têm o mesmo número atômico, tá? Os isótonos, eles que têm o mesmo número de nêutrons. Ok? Então, eu já consegui aqui, ó, perceber que eu tenho 3 átomos que eles são isótonos, né? Entre eles, já que eles têm o mesmo número de nêutrons. Aí eu vou analisar também aqui, ó. Esse, o F, o número de nêutrons dele é 38. E bem aqui, ó, o G, o número de nêutron dele também é 38. Então, eu posso dizer que esses dois, né? Eu posso dizer aqui, ó, que vou colocar aqui entre parênteses. Aliás, entre colchete aqui, ó. Que o F e o G são isótonos, beleza? Então, eu tenho 2 grupos aí de isótonos. C, H e B são isótonos entre eles. E F e G também são isótonos entre eles, tá bom? E por último aqui, ó, eu vou pegar aqui e vou classificar os isóbaros, tá? Isóbaros. Aí para a gente lembrar lá dos isóbaros, lembra aqui do A, ó. A fórmula lá, o A é a massa. Beleza? Opa, volta aqui. Então, se a gente for ver isso aí, a gente vai ter que definir agora, galera, ó, quem são os isóbaros. Tá? Vou colocar uma cor mais escura aqui, porque vai ficar ruim de visualizar. Quem são os isóbaros? A gente vai analisar a massa deles, tá bom? Então, quem tem massa iguais aí? Analisa para mim. Qual dos elementos tem a mesma massa? Oi? O A e o C. Beleza? Isso mesmo. Ó. O C, a massa dele é 45. E o A massa dele também, ó, é 45. Então eu posso dizer que o elemento A e o elemento C
são isóbaros, tá bom? Porque os isóbaros aqui, ó, só para definir, eles vão ter o mesmo número de massa e diferente número atômico. Tranquilo? Então a gente respondeu aí a segunda questão. Deixa eu ver o que o pessoal estava perguntando aqui. A Nara está perguntando, para mim saber que é igual, eu preciso fazer tudo isso aí? Ah, eu coloquei assim de uma forma mais didática. Claro que não, né? Dava para fazer aqui, ó. As massas já tá tudo aqui em cima, o número atômico, então já dava para definir quem são os isótopos, os isóbaros, né? Dava para fazer de boa. Aí depois calculava só os nêutrons aqui, né? Eu coloquei assim, galera, para deixar mais didático. Eu achei mais interessante colocar assim, porque quando a galera for estudar, a galera sabe de onde veio cada um, tá bom? Mas aí, tranquilo, não tem problema nenhum do jeito que vocês fizeram, tá? Ganha até mais tempo. Eu só coloquei aqui para, eu acho, ser mais didático, tudo bem? Então, galera, eu vou passar aqui para um outro assunto, tá? Espero que o pessoal tenha compreendido o que eu quis falar aí sobre as classificações. O que eu vou falar agora é o seguinte: compostos iônicos, tá? Compostos iônicos. Professor, o que são compostos iônicos? Os compostos iônicos são compostos que possuem carga, tá, galera? Então, deixa eu colocar aqui só a definição, ó. Possuem carga. Aí você vai assim, como assim, professor, possui carga? Vou pegar um exemplo aqui, ó, de um elemento químico que todos vocês conhecem, tá? Tipo, o sal de cozinha, o NaCl, sólido, tá? Quando eu pego o sal e adiciono na água, esses dois átomos, eles se separam, tá? Eu vou ter formação do sódio, beleza? Aqui, ó, com cargas positivas, e eu vou ter o cloro, que ele vai formar uma carga negativa. Aí o que eu quero que vocês analisem aí, ó. No momento que eu tenho esses compostos com cargas, tá? Eu estou diante do que a gente chama de íons. São compostos que apresentam cargas. Aqui o NaCl, como você não vê nenhuma carga, né? Ela é uma molécula neutra, ela não tem carga, então ela não pode ser considerada íon. Então, toda vez que vocês escutarem essa palavra íon ou íons, você vai estar diante de compostos, né, que apresentam cargas, tá? Essas cargas, elas podem ser somente duas, uma carga positiva ou uma carga negativa, como eu vejo aqui, ó. O sódio ele tem uma carga positiva e o cloro tem uma carga negativa. E quando um possui uma carga positiva e possui uma carga negativa, eles apresentam nomes, tá bom? Então os íons eles podem ser considerados cátions e ânions. Professor, quem vão ser os cátions? Vão ser aqueles que têm cargas positivas. Quem vão ser os ânions? Aqueles que apresentam cargas negativas. Ok? Bota aqui, ó. Carga positiva. E aqui, ó. Carga negativa. Tranquilo aí, galera? Tudo bem? Então, ó. Se eu vim aqui para essa molécula, o sódio, ele vai ser um cátion ou um ânion? O que é que vocês acham? A partir dessa explicação. O cátion, beleza? Ó. Então posso classificar aqui, como tem cargas positivas, ele vai ser chamado de cátion. O cloro, como tem carga negativa, ele vai ser chamado de ânion. Bom? Beleza, essa é a informação que eu queria passar para vocês. Qual é a segunda informação que eu queria passar para vocês? É quando você vai determinar, né, esses compostos, a quantidade de massa, de nêutrons, de prótons, né, e de elétrons, que aí vai mudar.
vai mudar somente os elétrons. Porque assim, ó, vou botar aqui do lado. Deixa eu explicar isso calmamente. Ó. Vou ter que determinar aqui novamente ó, a massa, o número atômico, o número de nêutrons, tá? E o número de elétrons. Então, esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, vou determinar a massa, o número atômico deles, o número de nêutrons e o número de elétrons. Então, como é que vai ficar? Muito parecido com o que a gente fez lá. Ó. A massa aqui vai ser quanto? Ó? Se a gente analisar aí, ó. Vai ter o sinal, Pedro, tá? O ânion ele tem que ter obrigatoriamente o sinal, então ele vai apresentar o sinal para você. Você não vai ser obrigado a escrever ele, tá? Você é obrigado a, quando você analisar ele, você ver a carga dele e dizer se é um cátion ou um ânion, tá? É só isso. E mais à frente, porque agora vocês não tem como dizer o que é positivo e o que é negativo, porque a gente não vê ligações químicas, tá? Mas já já a gente vai fazer as ligações iônicas, aí vocês vão entender o porquê da carga positiva e o porquê da carga positiva e o porquê da carga negativa, né? Então, ó, eu estou analisando esse composto aqui, ó. Esse composto tem carga negativa. Eu estou analisando um íon ânion, né? Ou um íon aniônico, que a gente chama também. Então, estou diante de um ânion. Eu venho aqui, ó, vou determinar a massa desse oxigênio. A massa dele, eu vejo aqui, ó, é 16. Não mudou nada, a mesma coisa do que a gente viu anteriormente. O número atômico dele, ó, é 8. Tá aqui, professor, é o 8, tá lá, 16 e 8, não tem problema nenhum. Número de nêutrons, eu subtraio, ó, 16 de 8, que ele vai dar quanto, ó? 8 também. O que vai mudar é aqui, ó, o número de elétrons, beleza? Quando não era íons, né? Quando não era um íon, quando eu perguntasse assim para você, qual é o número de elétrons? Como é que vocês iam dizer aí o número de elétrons? 8. Exato. Ó. Então, quando não era um íon, o número de elétrons eu podia dizer que era igual ao número atômico, beleza? Isso aqui quando não era um composto iônico. Como é um composto iônico agora, o número de elétrons ele é diferente do número atômico. Aí a Ana Lívia está perguntando, professor, o senhor está determinando os elétrons? Vou mostrar agora, Ana. Como é que é então, professor, que eu vou determinar esses elétrons? Que agora o número atômico não é igual ao número de elétrons, tá? O número de elétrons, olha só. Tá, deixa eu findar aqui, tá, Ana? Tu não entendeu a determinação da massa, do número atômico e do número de nêutrons? Ou só o número de elétrons que você não identificou ainda, não entendeu? Ó, vou fazer o seguinte. Ah, essa do cátion. Tudo bem. Deixa eu finalizar e eu volto novamente, tá bom? Olha só. Como é que eu vou determinar agora o número de elétrons? O número de elétrons, nesse caso, ele vai ser igual ao número atômico. Aí que vem um detalhe, ó. Essa carga aqui, ela tá negativa, não é isso? Ó? A carga do cátion aqui, ó, ela tá negativa. Se ela está negativa, ela vai vir positiva para cá. Com o número da carga, a carga não é 2, menos 2, então ela vai vir aqui, ó, mais 2. Ou seja, o número de elétrons, nesse caso, vai ser igual ao número, igual ao número atômico, mais 2. Por que mais 2, professor? Porque eu tenho um 2 lá em cima. O sinal é negativo, ele vem positivo para cá. Então, o número de elétrons ele vai ser igual a 8 mais 2, que vai ser igual a 10. Olha só, mudou agora, né? O número de elétrons. Ele não vai ser igual ao número atômico, ele vai ser diferente. E como é que eu vou determinar ele? Eu vou pegar o número atômico. Isso. Eu vou pegar o número atômico
e somar lá com o número de elétrons. Só que aí eu tenho que ter cuidado. Se tiver carga negativa, eu coloco positivo. Se tiver positivo, eu coloco negativo para determinar o número de elétrons. Essa é a diferença. Deixa eu ver aqui. Não fica menos 10, fica 10. Tá? Fica 10. Porque vai ser o 8 aqui, ó, do número atômico, mais o 2. Ah, tá. Mas aí a gente não está falando da carga dele, tá? A gente está determinando a quantidade de elétrons. Que tem diferença. A gente está dizendo assim, ó. Quantos elétrons tem nesse átomo? Eu não posso dizer que é menos 10, né? Porque matemática, química e fisicamente não faz muito sentido dizer que é negativo, né? Como o átomo tivesse um déficit de elétron. Não é assim, tá? Ele vai ter um elétron lá, então a quantidade é 10. Sempre vai ser positiva. Ah, entendeu? Ótimo. Olha só. Isso aqui é quando eu estou trabalhando, né? Que ser uma carga negativa, quando eu estou trabalhando com ânion, tá bom? Quando eu estou trabalhando com ânion. Ó, positivo aqui, quando eu estiver trabalhando com um cátion, tá? Carga positiva é um cátion. Então, olha só o esquema. Qual é a massa desse elemento químico aqui? Qual é a massa do elemento químico? Opa! 110? 40, né? Ó. Do cátion é 40, tá aqui, ó. Sim, ele sempre vai dar na questão. Sempre, tá? Sempre ele dá na questão. Não se preocupe quanto a isso, tá? Nesse momento, essas cargas vão ser dadas a você. Já a gente vai resolver questões, tá? Então não se preocupe ainda em relação a isso. O Z, galera. O Z é quanto? O número atômico dele, ó. 20. Ah, beleza. 20 aqui. Número de nêutrons. 20, subtraio lá, né? Ó, deu 20. Agora, o número de elétrons. Olha só como é que vai ser. O elétron ele vai ser igual ao número atômico dele. Aí olhar lá para a carga. A carga está positiva, então vai vir negativo para cá. O valor é quanto? 2? Então boto 2 aqui, certo? Então, a ideia é sempre... Isso, sempre inverter o sinal. Pronto. Se você sempre inverter esse sinal, você nunca vai errar, beleza? Se está negativo, vem positivo. Se está positivo, vem negativo. A ideia é essa. Então aqui, ó, o número atômico vai ser 20 menos 2, que vai dar igual a 18. Então o número de elétrons nesse elemento químico aqui é igual a 18 e nesse outro aqui é igual a 10. Essa é a única diferença, tá? Quando tu estiver trabalhando com íons, tu tem que estar, né, antenado quando tu for determinar o número de elétrons em relação à carga dele, tá? Veio o negativo, pega o número atômico e soma com essa carga negativa. Se veio o positivo, tu pega o número atômico e subtrai da carga negativa, beleza? Sempre inverter o sinal. Essa aí é a dica que eu dou para vocês, tá? É fácil, né? É fácil, galera. Porém, muita gente acaba errando isso, galera. Muita gente erra mesmo essas questões quando trabalho com íons, tá? E a galera acaba errando. Então fica a dica para vocês, ó. Vou falar novamente, ó. Os íons, eu tenho cátion e ânions. Professor, quem são os cátions? Aqueles que detêm cargas positivas. Quem são os ânions? Aqueles que têm cargas negativas. Quando for determinar o número de elétrons, eu inverto o sinal das cargas, tá? Se está negativo, coloco o positivo. Se está positivo, coloco o negativo. E pronto. Determino o número de elétrons. Tem um motivo atrás disso, tá? Eu poderia até explanar, mas eu acho que não vale a pena, que vai confundir mais a galera.
É melhor pegar essa parte mecânica nesse momento, né? Vocês fazem mesmo mecanicamente isso, absorve essa informação. Lá na frente, quando a gente for falar sobre ligações químicas, eu vou voltar novamente a esse assunto e vou explicar o porquê da carga positiva e o porquê da carga negativa. Porque vocês serão obrigados lá na frente, não agora, a entender isso, tá? Agora não, agora tá tranquilo para vocês. Então, vamos deixar em stand-by aí, tá? Vamos deixar em stand-by. Agora eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar aqui o que seria a nossa segunda aula, que é justamente para detonar essas questões, né? Para a galera não ficar mais em dúvida com nenhuma questão dessa. A galera pegar, vai ver assim, pô, beleza, já consigo resolver todas. Então, eu vou pegar aqui para a apresentação, vou pegar uma outra que eu tinha feito, que é só de resolução de questões, e a gente vai praticar essas questões, tá? Então, deixa eu publicar aqui para vocês. Eu acho que é essa aqui, que é só resolução de exercícios. A gente vai tentar responder o máximo dessas questões, tá? Na aula. A gente tem meia hora aí para resolver questões, tirar a dúvida de vocês. As que faltarem, vocês vão ter que fazer, aí eu deixo como atividade, beleza? Que é justamente para vocês irem treinando. Mas aí eu queria combinar uma coisa com vocês agora. É o seguinte, pego a questão, deixo lá a questão, dou um minutinho para vocês tentarem resolver. Logo em seguida eu venho e resolvo, tirando as dúvidas de vocês, tá? Eu nem sei, eu sei que tem acho que mais de 10 questões aqui, tá? Tem mais de 10 questões, Pedro. Pode ser combinado dessa forma? Show de bola. Então vamos lá. Primeira questão tá aí para vocês, né? Um minutinho para a galera tentar fazer aí a questão. Enquanto isso, galera, eu vou só beber um pouco d'água, que minha garganta já está coçando aqui, tá? Venho já. É o tempo que você já resolve essa questão aí. Só tirar aqui. Exatamente. Voltei, viu, galera? O elemento químico é o átomo, tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. O pessoal já colocou aqui o item C, né? Acho que tá ganhando aqui o item C. Então, vamos lá, galera. Dentre as alternativas a seguir, indicar que contém a afirmação correta. Então, na verdade, a gente vai ter que ler as afirmações e analisar se está verdadeiro ou falso. Então, fala assim, ó, 2 átomos que possuem o mesmo número de nêutrons pertencem ao mesmo elemento químico. Deixa eu explicar aqui para vocês, né? Ao mesmo elemento químico. Professor, quem é que vai determinar o elemento químico? Então, eu vou anotar aqui para vocês, colocar essa observação, viu, galera? Observação. O elemento químico, que é o átomo, tá? Coloquei o elemento químico. Ele vai ser determinado, galera, ó, sempre pelo número atômico dele, tá? O número atômico é o que define aquele elemento químico. Não é a massa, não é o número de nêutrons, tá? O que define o elemento químico é o número atômico. Então, quando ele fala assim, ó, 2 átomos que possuem o mesmo número de nêutrons pertencem ao mesmo elemento químico? Não, tá? Se eles pertencem ao mesmo elemento químico, eles vão apresentar o mesmo número atômico, tá? Para ser o mesmo elemento químico, eles têm que ter o mesmo número atômico. A massa pode mudar, o número de nêutrons pode mudar, mas o número atômico não. Aí vocês podem me perguntar assim, como assim, professor? Eu posso ter um elemento químico com massas diferentes? Pode. Tipo, o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, eu tenho 3 tipos de átomo de hidrogênio. Ó. Tenho esse átomo de hidrogênio, tenho esse aqui, ó, e tenho esse outro aqui. O mais abundante na Terra, tá? O que possui maior quantidade aqui é esse primeiro, ó,
que ele vai ter um número atômico igual ao número de massa. Porém, eu tenho esses outros dois aqui, que eles vão ter em um menor percentual, mas eles estão presentes aqui na atmosfera, tá? A diferença entre eles é justamente o número de massa, vai ser a quantidade de nêutrons presente, mas o número atômico deles é igual. Então, o número atômico é o que define o elemento químico. Então, essa informação é importante para vocês, tá, galera? Deixa anotada essa informação aí. O item B fala assim, então aqui é falso, tá? Essa afirmativa é falso. Dois átomos com o mesmo número de elétrons em sua camada de valência pertence ao mesmo elemento químico. Eu não falei ainda o que é camada de valência para vocês, tá? Que é mais na distribuição eletrônica. Mas a camada de valência seria a camada mais externa lá do átomo. Imagina assim, eu tenho um átomo. Pega aqui, de acordo com o modelo lá de Rutherford, tá? Eu tenho os níveis eletrônicos, eu tenho um átomo circulando ao redor, os elétrons circulando ao redor do núcleo, tá? Aqui, ao redor do núcleo. Ele está me informando aqui, que dois átomos com o mesmo número de elétrons em sua camada de valência, imagina assim, a camada mais externa seria essa aqui. Então aqui eu tenho um átomo circulando ao redor do elétron, e eu tivesse um outro elemento com um único elétron circulando ao redor do átomo, né? Eles seriam o mesmo elemento químico, eles pertencem ao mesmo elemento químico? A resposta é não, tá? Isso aqui é falso. Por quê? Como eu falei, para ele pertencer, para ele ser o mesmo elemento químico, não é o número de elétrons, novamente, não é o número de elétrons, mas sim o número atômico. Então, dois átomos com o mesmo número atômico é o mesmo elemento químico, tá bom? Não os elétrons. Então, os elétrons aqui, tá fora, tá falso. O item C, dois átomos que possuem o mesmo número de prótons, né, o mesmo número atômico, pertencem ao mesmo elemento químico? Exatamente, Os prótons é igual, né? Vamos dizer, são sinônimos de número atômico. O próton é sinônimo de número atômico. Coloca aí no carregador. Então, galera, a galera acertou, né? O item C. O item C está verdadeiro. Beleza? Aí o item D, os dois átomos com iguais números de massa são isótopos. Iguais número de massa não são isótopos, são isóbaros, né? São chamados isóbaros. Então aqui está errado, é falso. Dois átomos com iguais números de massa são alotropos. Os alotropos, galera, são elementos que possuem a mesma caracterização. Vou pegar aqui o exemplo do diamante. Só explicar aqui o que é alotropos, tá? Deixa aqui, alotropos. Deixa eu botar aqui de azul. Dá um exemplo aqui, grafite e diamante. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu tenho uma grafite aqui. Beleza. Olha só. Galera. Imagina só o grafite. Deixa eu dar pra ver aqui, na minha câmera aqui. O grafite, né, que a gente utiliza aqui, as lapiseiras, beleza? Galera, presta atenção aqui. O grafite e o diamante, eles são formados pelo mesmo elemento químico, que é o carbono, tá? Então, o grafite e o diamante, eles são formados pelo mesmo elemento químico, beleza? O grafite e o diamante, eles são formados pelo mesmo elemento químico. O grafite é formado por átomos de carbono e o diamante também é formado por átomos de carbono, tá? Oi.
Tem. Tem. Eles são... Ó, esse grafite ele pode ser transformado em diamante e o diamante transformado em grafite, né? Mas ninguém ia fazer o inverso, né? Ninguém ia pegar o diamante e transformar ele em grafite, né? Ninguém é doido de fazer isso. Mas... tipo... Professor, então, o senhor pode pegar... Deixa eu voltar aqui. Você pode pegar esse grafitezinho aí que você tem na sua mão e transformar em diamante? Pode. Posso fazer isso, né? Por que você não faz e fica rico, né? Você pode perguntar assim, então faz, você fica rico, né? Só que, para fazer isso aí, eu tenho que gerar uma temperatura e uma pressão muito grande, exorbitante. Então, o gasto energético não compensa fazer. Exatamente. A galera até faz para vender. O pessoal que trabalha na construção civil tem um equipamento que corta a cerâmica. E a ponta daquele equipamento tem diamante, mas é um diamante sintético. É onde a galera pega o grafite e transforma em diamante. E como você falou, o valor de mercado é muito baixo, porque o diamante, né, que tem valor comercial, é aquele que é encontrado na natureza, né? Ele é natural, ele é feito, né, no subsolo em altas temperaturas, altas pressões ao longo de muito tempo. Então o pessoal que encontra esse diamante, faz a extração desse diamante, esse sim ganha dinheiro, mas esse aqui não dá para fazer. Então, quando ele fala que dois átomos com iguais números de massa são alotrópos, ele está errado, porque esses elementos são iguais, mas não é a massa que define que o elemento é igual, é o número atômico. Então, os alotrópos são compostos diferentes, formados pelo mesmo elemento químico, e o mesmo elemento químico vai ter o mesmo número atômico, não o mesmo número de massa, tá bom? Então, galera, essa alternativa aqui, ó, ela tá falsa também, tá? Não é o mesmo número de massa, é o mesmo número atômico. Aí estaria certo, mas como ele colocou massa aí, tá falso, tá? Então a alternativa correta aqui, ó, é o item C. Então, vamos lá. Galera, deixa eu pedir para vocês, tá? É porque o chat aqui fica uma loucura, vocês puxam um assunto que tá fora do propósito da aula e eu acabo me perdendo quando eu vou ler aqui as perguntas, não tem muito sentido, tá? Deixem para fazer essas indagações, essas brincadeiras dentro do grupo de vocês. Aqui não, aqui atrapalha a aula, tá? Então, vou passar aqui, ó, para outra questão. Não, se eu desativar o chat fica ruim, que eu gosto de ver que a galera manda aqui, né? E eu interajo com o pessoal daqui. É só para o pessoal ter um pouco mais de consciência em relação ao chat, viu, galera? Deixa as mensagens aqui só para aula, por favor, tá? Fica melhor dessa forma. Tudo bem. Então, galera, ó, outra questão aí, essa segunda questão aí, que na verdade coloquei como quinta, né? É uma questão bacana, tá? Vou dar um minutinho para vocês fazerem ela. Pode ser? A Laura já fez o item A, Laura? Tem uma equação aí para a gente elaborar, tá? É uma questão interessante devido à equação. Tá, alotrópos, Ana, são compostos que são formados pelo mesmo elemento químico, porém, estruturalmente, eles são diferentes. Aí eu citei o exemplo, que é um exemplo mais clássico, do carbono, né? Que ele tanto forma o grafite como o diamante.
Se tu for pegar os elementos químicos que formam o diamante e o grafite, é o mesmo, é o átomo de carbono. Porém, né, eles visualmente, né, estruturalmente, eles são totalmente diferentes, tá? Então, a ideia é essa. Te respondi? A galera já fez aí o item C. Então, vamos desenrolar essa questão. Vamos desenrolar essa questão aqui. Deixa eu dar mais um tempo aí para vocês. Só como ela é uma questão de cálculo, tá? Aí é bom dar um tempinho a mais. Mas é fácil desenrolar ela. Deixa eu ver só um negócio aqui. Galera, deixa eu só dar o toque para vocês. Para resolver essa questão, esse valor aqui, ó, 7x mais 10, ele é a massa, tá? Ele é a massa. Eu tenho que fazer essa correção. Ele fica na parte superior, ele não fica aqui na parte inferior, tá? Porque acaba gerando dúvida, porque aí o pessoal pensa que é um número atômico, né? Esse 3x mais 4, esse sim é um número atômico, tá? Mas o 7x mais 10, ele é a massa. Então isso faz todo o detalhe aqui na questão, senão a questão não dá certo. Aí eu peço desculpa para vocês, ó. 7x mais 10, ele é a massa, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Ele vai ser a nossa massa. Deixa eu fazer aqui ela com vocês. Deixa eu só voltar aqui para o chat. Analisar aqui. Então, ó, eu falo assim, ó, os átomos A e B são isótopos. Então, eu vou colocar esses átomos aqui, ó. A, tá? Vou colocar o átomo B aqui. O 3x mais 4, tá bom? E aqui, ó, 7x mais 10. Então, e ele fala que eles são isótopos. Galera, o que significa dizer que eles são isótopos? Exatamente, ó. Isótopos significa que eles vão apresentar o mesmo número atômico. Então, olha o detalhe. Então, ele está me informando o seguinte, que 3x mais 4, que é o número atômico de B, é o mesmo número atômico de A. Então, é 3x mais 4 aqui, tá? Por quê, professor? Porque eles são isótopos. Ou seja, o número atômico deles é iguais. Os números atômicos deles são iguais. Beleza? E aí ele me informa uma outra coisa, tá? Ele fala assim, ó. O átomo A tem 66 nêutrons. Então ele está me indicando aqui, ó, a quantidade de número de nêutrons, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. O número de nêutrons dele é 66. Outra informaçãozinha interessante. Aí ele fala, assinale entre as opções a seguir o número de massa de A. Ou seja, ele quer saber qual é a massa, qual é esse valor aqui, ó, que ele quer saber, ó. Qual é esse valor? Olha lá. Ele te deu algumas informações que aí você consegue determinar o número de massa. Então, como é que eu vou determinar? Fácil, ó. Massa, que é o A, ele é igual o número atômico mais o número de nêutrons. Eu vou jogar nessa equação, beleza? Eu vou jogar as informações nessa equaçãozinha aqui, que a gente já tinha dado ela para vocês. Então, a massa, eu sei que a massa lá, ó, é 7x mais 10, beleza? Estou só substituindo, ó. Acompanhe aí o raciocínio. Igual, o número atômico, ele me informou aqui, ó, 3x mais 4. Mais o número de nêutrons, ele me informou também, ó, é 66. Tá aqui, ó,
66. Quando você chega aqui, você já observa que aqui você está diante de uma equação do primeiro grau. Não é isso? Ó? Aqui ó, é uma equaçãozinha primeiro grau. Tá? Matemática. Beleza? Então, o que a gente faz lá na matemática? A gente vai isolar as incógnitas x. Tá? A gente vai deixar ela de um lado e os números de um outro lado, beleza? Então, olha só, eu vou repetir aqui o 7x, deixar ele aqui. Esse 3x, já que ele está do lado oposto, ele vai vir para o outro lado, ó, da igualdade, tá? Só que quando ele vem para o outro lado, ele vem com o mesmo sinal ou com o sinal trocado, galera? Exatamente, se ele está positivo aqui, ó, ele vem negativo, então vai ficar aqui, ó, menos 3x. Isolei, né, as incógnitas x igual, aí vou manter aqui, ó, mais 4 mais 66. Aí eu vou pegar esse 10, que eu vou até colocar de outra cor aqui, tá? Ó, eu vou pegar esse 10 que está desse lado aqui e vou transferir ele, ó, lá para o outro lado da igualdade. Se ele está positivo, ele vem negativo para cá, ó, menos 10. Beleza? Então, agora sim eu posso fazer a questão. Aí vou resolver agora. Ó. 7x menos 3x, aqui ó, dá 4x, tá bom? Esse aqui é o resultado dessa subtraçãozinha aqui, ó. Dá 4x igual, aí, mais 4 mais 66 dá 70, tá? Se eu pegar esse valor aqui, vai dar 70. Deixa eu só somar. Se eu somar esses dois valores, dá 70. Se eu subtrair de 10, vai dar quanto, galera? 70 menos 10, 60, tá? Só pronto, deixei aqui. Aí eu venho aqui, ó, x vai ser 60 dividido por 4, beleza? Então aqui eu vou determinar o valor de x. X vai ser igual a 15. Beleza? Se eu pegar 60 e dividir por 4, dá 15. Tudo bem? Tranquilo? Pergunta. Vou perguntar aqui. Tá, é porque a gente não chegou ainda na alternativa. É só para mim parar aqui o raciocínio. Quero saber se todo mundo entendeu até aí, até chegar no 15, tá? Eu determinei o valor de x, tá? Tudo bem? Tem, que agora a gente vai determinar a massa. Por quê, professor? Ele quer a massa, ó. E a massa não é x. A massa lá, que é o A, vou colocar aqui do lado, ó. A massa é 7x mais 10, não é isso ó, que ele informa? Ó? 7x mais 10 é a massa. Então, se eu tenho um valor de x, eu determino o valor da massa agora. Então, eu vou substituir os valores. Ó. Vou colocar aqui do lado. Tá? A, que é a massa, vai ser 7. X, que eu determinei lá, ó, é 15 mais 10. Aí eu vou multiplicar aí, ó. 7 vezes 5 dá 35, vai 3, então aqui fica 105, tá? Se eu pegar 7 vezes 15, dá 105, mais 10. Então, a massa vai ser 105 mais 10, que vai dar exatamente, ó, 115. Então, esse é o valor da massa do composto. Então, o item C. Beleza? Olha que questão bacana, né, galera? Questão boa de se trabalhar. Aham. Tem isso, tá, galera? A gente, como a gente está
aprendendo agora, até o terceiro ano, espero que o pessoal já consiga desenvolver essa ideia de não parar na questão pela metade, porque acontece muito, né? E o meu objetivo com vocês é trabalhar vocês, né, para as provas do Enem, para os vestibulares da vida aí, tá bom? Então, uma questão legal, uma questão que deu para desenvolver a questão, a parte de cálculo, né, a ideia do que são isótopos. Ele mostra como essas questões são cobradas, né, não é só determinar aqueles valores. A gente está se aprofundando um pouco mais nas questões, né? Tá, olha só, o pessoal já se empolgou, legal. Mas aí, deixa eu ver aqui. É porque tem várias questões, galera, aqui. Ó, tem essa aqui, né? Vamos resolver essa aqui e a gente finaliza a aula e eu deixo as outras questões para vocês fazerem em casa. Aí na outra aula eu venho e respondo com vocês, tá? E aí a gente já vai falar sobre o modelo atômico de Bohr e tal. Então, essa aí, tentem fazer essa aí, galera. Dá aqui, deixa eu ver, 2 minutos para vocês fazerem ela, tá certo? É o mesmo raciocínio que a gente utilizou da outra, beleza? Só que aqui ele fala, ó, que os elementos são isóbaros, beleza? Ó. O outro era isótonos, aqui é isóbaros, né? Só lembrar que é o mesmo número de massa, só isso. Tentem fazer aí. Pedro, muda pouca coisa, tá? A ideia é a mesma, tá? A diferença aí que é a massa que são iguais. Foi 16. Eu nem coloquei as alternativas, né? Mas vamos ver, é melhor assim. Então deixa eu colocar aqui, resultado aqui. Tem um primeiro resultado que foi 16. Espero o pessoal terminar aí para a gente comparar os valores. Uhum. Tá. Beleza. Tu falou que tem que dizer os números de nêutrons de A e de B, né? Tu falou que o A tem quanto? 16. Ó, o A tem 17 e o B tem 16. É isso. Então, não, nem todas têm equação, tá, galera? Nem todas. Então, posso resolver aqui com vocês já, galera? Deixa eu ver aí o pessoal. Tá, passou já o tempo, vamos lá. Ele fala assim, ó, os elementos A e B são isóbaros. Qual é o número de nêutrons de A e de B? Vamos lá, então, ó. Tá dizendo assim, o A e B são isóbaros. Então eu tenho aqui, ó, a massa de A é 4x e a massa de B é 3x mais 8, tá? Tá aqui, ó. A massa 4x e a massa do osso são 3x mais 8. Se eles são isóbaros, eu posso dizer que eles são iguais, né? Eu posso dizer isso aqui, ó. Eu posso dizer que a massa de A, que é 4x, é igual à massa de B, que é 3x mais 8. Aí, a partir daqui, eu determino o valor de x. Então, como é que vai ficar? Assim, ó. Novamente, equação do primeiro grau, vou isolar as incógnitas. 4x, esse 3x aqui, ó, ele vai passar para o outro lado com sinal alterado, então vai ficar menos 3x igual mais 8. Então, 4x menos 3x vai dar x, então x vai ser igual a 8. Beleza? Então, determinei o valor de x. Se eu determino o valor de x, galera, eu consigo determinar esses valores de massa, né? Ó, eu posso determinar o valor da massa de A, posso determinar o valor da massa de B, e depois eu posso determinar o valor, ó,
do número atômico de ambos. Então, eu vou vir aqui, vou deixar você colocar assim, ó, determinando. Eu vou deixar aqui mais didático possível, tá, galera? Determinando o valor da massa. Então, eu vou pegar aqui o elemento A, tá? O elemento A, eu sei que a massa dele é igual a 4x. Volte aqui, apertei errado. Então, se a massa dele é 4x, e eu sei que o valor de x é igual a 8, então eu posso dizer o seguinte, deixa eu só apagar isso aqui, essa seta ficou feia. Eu posso dizer assim, ó, que a massa dele vai ser 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá quanto, galera? 32, né? Então a massa dele aqui, ó, é igual a 32. Vou pegar a massa agora do B, do elemento B. A massa do elemento B é 3x mais 8. Vai ser igual. Aí eu substituo o valor de x, ó. 3x vai ser 8, 3 vezes 8 mais 8. Então, 3 vezes 8 é 24. 24 mais 8 é 32, tá? Então a massa é 32. Justamente, né, ele fala que são isóbaros, então a massa tem que ser igual, né, de ambos. Então aqui a massa é 32 e a massa aqui também é 32. O que a gente vai fazer agora? A gente vai determinar um número de nêutrons, aliás, número atômico. A gente vai determinar aqui, ó. Bota aqui, ó, determinar número atômico. Então, vou fazer o mesmo esquema, ó. O valor de A e o valor de B. Então, para o valor de A, bem aqui, ó, o número atômico de A é 2x menos 1. O número atômico de B é 2x. Então, venho aqui, ó, substituo os valores. 2x eu sei que é 8, então 2 vezes 8 menos 1. 2 vezes 8 é 16. 16 menos 1 é 15. Então tá aqui, ó, o valor da massa, né? Vai ser aqui a massa dele, ó, 15. Perdão, né? 15 é para o A. Então, deixa eu colocar aqui direito. 15 aqui, ó, o número atômico de A é 15. O de B vai ser 2 vezes x, que é 8, então vai ser 16. Então o valor aqui de B é 16. E por último, a gente vai lá e determina o número de nêutrons. Né? Então a gente determina, que é justamente o que ele quer. Ele quer saber o número de nêutrons de A e de B. Ó. Coloca aqui, ó. Determinar N, né? Que N é o número de nêutrons. Então, deixa eu só fazer assim, separado aqui por etapas. Número de nêutrons é só pegar a massa e dividir e subtrair do número atômico, né? Ó, só lembrando, ó, número de nêutrons vai ser a massa menos o número atômico. Então, se a gente for calcular aí esse valor para o elemento A, que é o primeiro, vai ser a massa dele. Deixa eu fazer assim. Vou determinar para o A, tá? Então, eu vou vir aqui, senão vai confundir, porque A é igual a massa, né? Vou vir aqui, ó. Número de nêutrons vai ser a massa menos o número atômico. Então, substituindo os valores, o número de nêutrons vai ser a massa dele, que a gente determinou, que é 32. Aqui, ó. 32 menos 15. Beleza? Vai dar quanto aí, galera? Número de nêutrons. Subtraindo aqui, ó. Deu 17. Então, para o A, o número de nêutrons dele é 17. Tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa para B. Deixa eu tentar colocar ali algum canto aqui. Deixa eu botar ele aqui em cima. Vou determinar aqui para B. Bota aqui, ó. Elemento B.
O elemento B vai ser novamente o número de nêutrons, a massa menos o número atômico. Então, pego aqui o número de nêutrons. A massa dele a gente determinou, é 32. O número atômico é 16, menos 16. Então, o número de nêutrons dele é 16. Então, tá aqui as respostas. Para A, o número de nêutrons é 17. Para B, é 16. Então, tu acertou, né? Tu colocou 17, 16. Então, acertou. Beleza. Tranquilo. Eu peguei, ó. Separei, né? Coloquei como são isóbaros, eu determinei o valor da incógnita x. Depois que eu determinei o valor da incógnita x, eu substituí nas equações, determinei a massa, número atômico, e aí eu determinei o número de nêutrons, que era simplesmente subtrair a massa pelo número atômico, tá bom? O complicado dessa questão era você desenvolver o raciocínio que você precisava determinar o valor de x. Mas a partir do momento que você determina o valor de x, pronto, a questão está feita, né? Não tem erro. Precisa trabalhar nessa parte de matemática básica, né? Que aí, como eu falei para vocês vão cair sempre numa equação do primeiro grau, tá? Entendi, Pedro. Uhum. Olha, galera, eu acho interessante a galera colocar essas colocações de dificuldade na matemática, tá? Opa, alguém levantou a mão. Ana, quer falar? Ah, tá bom então. Apesar que você queria falar alguma coisa. Galera, deixa eu falar para vocês, ó. Na química, a gente sempre vai andar de lado com a matemática. Eu diria, inclusive, que a matemática ela é uma ferramenta da química, né? E da física também, né? Então vocês vão precisar da matemática básica, pelo menos da básica aí. Pessoal, se tiver dificuldade, galera, é bom trabalhar, né, essa parte de cálculo, porque aí a gente está trabalhando subtração e equação do primeiro grau, tá? Se tiver alguma dificuldade, quiser conversar comigo depois, professor, pode me ensinar dessa forma, eu posso dar algumas orientações para vocês, tá bom? Em geografia também, né, vocês vão trabalhar cartografia, vocês vão fazer escala, precisa da matemática. Biologia, vocês vão precisar quando vocês chegarem lá em genética, né? Que são as probabilidades. Vocês vão precisar trabalhar também. Então a matemática ela é uma disciplina muito vasta, que ela acaba entrando nas outras, né? E a química ela trabalha muito com a matemática e com a física também. É verdade? Tá? Então não pode se esconder na matemática. Querendo ou não, a matemática está em jogo aí. Então, galera, eu vou deixar essas atividades para vocês, tá bom? A gente vai terminar a aula agora, daqui a 15 minutos vocês têm já uma outra aula, eu acredito. E eu gostaria de agradecer, né, novamente o pessoal comparecendo aí em peso, né, 82 alunos na sala. Brigadão, boa semana para vocês. Vou deixar a atividade lá. Tendo dúvida, podem vir falar comigo, tá bom? Fico à disposição de vocês. Abraço e até a próxima semana, gente. Tchau!